Retorno. Aqui, está sem som ainda? Som, deu. Retornando aqui, infelizmente, mas eu vou ouvir o munícipe depois, é que se o Natal puder me trouxer a mensagem, eu assimilo aqui. E vamos fazer uma inovação, eu estava dizendo, da Comissão de Segurança, com relação às autoridades que nós vamos chamar aqui. Eu tenho presenciado, vereador Cido, membro da Comissão de Segurança, que nas festividades da cidade nós não vemos mais as autoridades policiais, exceto um representante da PM. Esteve agora no aniversário da cidade, o capitão Jairo. Exceto os coronéis de São Paulo, convidado por mim, cerca de 8 coronéis que vieram aqui prestigiar e até passar conhecimento de que forma que eu deveria agir, de que forma que eu deveria cobrar, de que forma que ele poderia contribuir conosco da comissão para que a sociedade realmente sentisse que está sendo feito algo com muita propriedade na cidade. E trabalhar na Comissão de Segurança, senhor Narciso, ninguém quer. Trabalhar na Comissão de Saúde, como você faz diariamente, sem remuneração, ninguém quer. Mas temos que saber ouvir. E quando você vem a público fazer as críticas aqui, eu ouço muito. Você tem razão, se não na totalidade, na grande maioria delas. Então, vereador Cido, essa comissão, que vai se reunir no dia 30/3, aqui na Câmara, às 18 horas, publicamente, será início às 18 horas, com diversas pessoas da sociedade aqui presente, para questionar tudo aquilo que eles acharem que deva questionar das autoridades que serão presentes aqui. E até às 16 horas estaremos recebendo qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de sugestão, para que a comissão possa separá-las, qualquer tipo de perguntas, das 16 às 18 horas, para que a gente possa superar uma fase importante e que os debates, a hora que ser aberto aqui às 16 horas, possamos fluir com maior rapidez e atingir o objetivo necessário. Também vejo, vereador Cido, que nas reuniões da cidade não vemos mais alguém do Ministério Público há muito tempo, né? Sem cometer muitos enganos aqui, a última vez que o Ministério Público esteve na Câmara foi uma homenagem que a Câmara fez a um dos seus membros que estava deixando a cidade. Então já faz muito tempo. Vou pedir aqui, regimentalmente, da forma correta, para que não haja desculpa, que o nosso presidente Macário, após receber o ofício do presidente da Comissão de Segurança, expressa um ofício em nome da Câmara Municipal a todos esses representados aqui, já dito por mim, para que realmente seja oficializado, protocolado de forma correta o processo. Então, você vê a importância de alguém se manifestar para que nos enriqueça, para que nos traga informação. As promotoras públicas também serão convocadas aqui. E toda a sociedade. Ainda acatando sugestão, eu não posso abrir debate hoje, mas eu estou com o meu tema de discussão. Eu posso até ouvir. Ainda aproveitando as sugestões, o deputado que representa a Comissão de Segurança da Assembleia será convocado. O secretário de Segurança não, porque já foi feito um pedido de agendamento a ele, e eu sei que se mandarmos um ofício, ele vai negar por compromissos maiores. Então nós vamos tirar primeiro a pauta aqui, já está pedido a agenda com a Secretaria de Segurança. O deputado estadual Marcos Porta, que já foi vereador na casa, já acionou, por sugestão do presidente da Comissão de Segurança, o presidente da Comissão da Assembleia, para que ele esteja presente aqui no dia 30 de março. O deputado Marcos Porta também já pediu, reiterou o pedido feito já pela Câmara, para que agende o mais rápido possível com o secretário de Segurança Pública, porque ele entrou agora, e é hora de fazermos as mudanças. Que mudanças? Todas elas possíveis de serem executadas. Vamos cobrar tudo aquilo, desde aumento de efetivo, atendimento à população com decência, abertura realmente do novo distrito, que foi o governador Geraldo Alckmin que assinou o decreto do distrito, quando lá estivemos. Se ele assinou o decreto, não foi possível ele completar, e ele sabe disso, nós vamos chegar à Casa Civil também. Então, dia 30, senhores, estão todos convidados já para participar na plenária. Nós vamos aqui, junto com a Comissão de Segurança, abrir quantos nomes poderão usar, porque o tempo vai ser muito pequeno, se todos vierem, mas aqueles
eles têm que se preocupar, porque nós vamos agir e vamos agir com muita cautela, com muita discussão, sem revanchismo, para um debate grandioso, como foi aquilo que o Paulo falou. Vamos com cuidado, vamos abrir o diálogo. Então nós estamos abrindo o diálogo, vereador Paulo Félix. Agora, não vamos, tenho certeza que cadê o vereador Arnaldo, não está aqui? Mas tenho certeza que o vereador Cido, a presidência da casa, não vai se curvar a qualquer tipo de intimidação que venha de quem quer que seja, através de pedidos, através de sugestões, porque nós temos a inviabilidade da palavra na tribuna e vamos falar. Porque no momento que você não puder falar, peça licença do cargo, vá para casa mais cedo. Temos que debater com coragem, como assim a Câmara sempre o fez. Temos que dar credibilidade às denúncias que aqui chegarão da sociedade e vamos investigá-las todas elas, separar com muita tranquilidade, com muita justiça. Não é isso, vereador Aparecido? Então é isso, senhores. Então já estendo aqui, já falei mais, estendo aqui, mas volto a falar. É importante que o vereador se manifeste em tribuna, porque ou nós teremos que abrir um outro meio, vereador Paulo Félix, para que externamente haja a palavra para a liderança, para que externamente haja a palavra por partido. Não sei o que podemos fazer, porque nós ficamos tolhidos de expressar a opinião. Então eu gostaria de ouvir do meu companheiro Carlos Andrade, se for possível, se ele for ouvir discutir, que a discussão cabe a cada um no seu íntimo, que fale mais do projeto lá, porque o projeto é aplicado com muita seriedade e se houver erros, vamos corrigi-los já, imediatamente, porque o secretário hoje, Caldinei, conhece o projeto, tem conhecimento de quem trabalhou nele há muito tempo e não poderá ter erros. Se houver erros, dá tempo de corrigir, porque ainda não foi concretado. Mas vamos dar mais segurança à nossa sociedade. Muito obrigado, presidente Macário. Era importante passar essa mensagem implícita na votação dos agentes, que está mencionado em segurança, e era um pedido do meu companheiro Cido, eu não poderia deixar de tornar público, porque eu não participei da reunião, senão eu ia falar lá, eu preciso de tempo para falar sobre o pedido do Cido, que foi representar a Comissão de Segurança, e trouxe a informação e cabe a mim torná-la pública. Muito obrigado pela paciência dos 17 minutos aí que faltavam. Muito obrigado. Parabéns, vereador Lívio Nóbrega, um decano desta casa, sábio e convicto dos seus afazeres. Senhoras e senhores, circulou um convite aí no auditório, aqui no plenário também, para os vereadores. Esse convite é uma audiência pública sobre o direito da moradia, a moradia digna de interesse social. O local dessa audiência pública vai ser aqui mesmo na Câmara Municipal de Taboão da Serra, na Avenida José Maciel, de número 517, Jardim Maria Rosa, dia 2 de março de 2011. O começo dessa audiência é das 19 horas e o término é às 21h30. É de suma importância para aqueles que quiserem participar. A organização Fórum de Luta por Moradia de Interesse Social. Para discutir, o vereador José Luiz Veloy. Não está presente. Uma discussão rápida, 5 minutos. Não, mas é rapidinho, só para... O Eloy vai discutir, não? Não, então vamos encaminhar a votação. Para encaminhamento de votação, presidente. Senhores vereadores, está em discussão, em votação, os três projetos das emendas que foram acabadas de ser aprovadas. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores, a voto pelo painel eletrônico. Caminhar.
Vereador Carlos Andrade, para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Presidente, eu ia discutir o projeto, mas atendendo aqui a pedidos, eu vou fazer um pequeno encaminhamento aqui. Dos projetos que nós vamos votar essa noite, o dia do Rotary é um avanço, a questão do aumento do efetivo dos agentes do Marronzinho também é um avanço. Havíamos acertado ano passado a necessidade de uma reformulação no salário, foi a primeira categoria que puxou-se os salários para demais categorias dos funcionários públicos. E nós fizemos um encontro com o prefeito, e o prefeito se prontificou, além de mandar o aumento do salário para casa, que ele criaria a questão da produtividade para os agentes de trânsito, para os agentes fiscais. Terça-feira passada votamos dos agentes fiscais. Das discussões dessa semana, aguardamos ansiosamente a questão da vinda da produtividade para os agentes. Nós entendemos que Taboão cresceu, já dito aqui na tribuna, o ideal dos 40 agentes que temos hoje é aumentarmos o efetivo para mais 40, termos 80 agentes. E nós tivemos a felicidade de fazermos um grande jantar o ano passado com os agentes, com a presença do prefeito, e nesse jantar tirou-se uma proposta que, além da questão da produtividade, o prefeito sensível à periculosidade e à questão da insalubridade dos agentes, ele iria fazer um estudo junto à administração para que pudesse ser encontrar um aumento desse efetivo. E esse efetivo foi aqui proposto, está sendo votado inclusive aqui hoje, para que venha a ser dobrado. E obviamente o próximo prefeito terá a missão não só de dobrar o efetivo de 40 para 80, mas talvez de dobrar para 80 para 160, porque Taboão está crescendo muito, principalmente nas questões verticalizadas. Isso obriga que se tenha mais agentes nas esquinas, mais agentes nos bairros, e com tudo isso aumente o fluxo viário. Mas eu venho aqui em cima desse projeto, vereador Olívio, que foi feito para a Avenida Paulo Aires. Vossa Excelência, ao longo dos seus mandatos, teve uma contribuição ímpar naquela localidade. Eu me recordo aqui, quando vereador em 2000, que grande parte dos vereadores antigos, nós discutimos as questões dos avanços, não só na questão dos orçamentos, não só na questão dos planos diretor, mas acima de tudo nas discussões que nós fazemos até hoje. Agora, 5 minutos fazia eu aqui a lição de casa com o vereador Paulo Félix. E nós entendemos que a Paulo Aires passa por uma reformulação corajosa que o prefeito Evilásio, quando foi secretário, havia solicitado através de diversas discussões, inclusive com Vossa Excelência, me recordo de algumas, onde todas as mudanças que envolve da entrada da Interfile até a divisa da Ernesto Rosa da Fonseca com Pedro Parejo Rojas fosse feito para permitir alguma coisa. Permitir o quê? Permitir a coragem do governo quando se aplica a NBR 9050, que não havia em administrações passadas, que garante a questão do deficiente, que garante a questão de termos calçadas, piso podotátil e farol complexos semafóricos inteligentes. Serão com contagem regressiva, sim, naquela localidade, porque a cidade quase toda foi tomada por isso, e aquela localidade ficou no coração da cidade e merece passar por um tratamento de requalificação. Nós temos ali alguns ficos, aquelas árvores no canteiro central, que serão tiradas e trocadas por árvores de outra categoria para fazermos um paisagismo muito mais claro. Nós temos as articulações que se darão não só pela Ernesto Rosa da Fonseca, descendo ao Gira Takeuchi, mas principalmente pela esquina da Dr. Mário Augusto, que uma mão subiria na mão dupla e através da Gira Takeuchi desceria. Essas modificações, para quem conhece aquela localidade, em muito breve terá a instalação de um Banco do Brasil lá e de uma outra instituição financeira na outra esquina, porque uma esquina foi adquirida por um banco e o posto de gasolina foi comprado por uma agência bancária. O desenvolvimento a reformulação do sistema viário, colocada em prática já desde 2007, quando eu estive à frente da secretaria, e para felicidade nossa agora, com o comando do Claudinei, com o pedido do Evilásio, com o pedido aqui dos vereadores, nós estamos conseguindo agora vermos o que vai acontecer. Falávamos eu e o vereador Paulo Félix,
aquela localidade passa hoje em torno de 700 mil carros. A Paulo Aires hoje é um coração, é uma vertente, é uma via arterial que recepciona toda a Rez Bittencourt e, acima de tudo, pelos complexos verticalizados que tem ao longo da avenida, com dezenas de milhares de famílias morando, é óbvio que precisa ter uma readequação, é óbvio que precisa ter um entendimento. Todas as mudanças foram traumáticas no centro, mas hoje a gente fica pensando, puxa, se não fosse isso, como é que estaríamos na região central? Então eu aposto no sucesso desse projeto. Eu acredito que esse projeto vai ao encontro e ao anseio daqueles comerciantes, acima de tudo daquelas senhoras que levam seus filhos no Maria Alice Borges Guion, no Pelezinho, ou nas escolas no entorno. E, acima de tudo, quem ganha é a população de um dos maiores bairros do Parque Pinheiros e dos seus bairros laterais. É mais um acerto da administração. Eu acredito que o Evilásio já deveria ter dado este impacto, esse pontapé inicial nesta obra nos anos passados, mas por uma questão até orçamentária isso foi retido e agora começa-se 2011 acreditando que esta veia central do Parque Pinheiro ganhará não só na questão viária, mas acima de tudo no que se chama de conceito viário. Já tivemos o acerto da retirada dos caminhões, importante, não só da questão da Benedito Cesário, mas acima de tudo o que isso trouxe de modificação na nossa cidade. Existe uma vida noturna hoje, com a sua anuência, presidente, existe uma vida noturna hoje em Taboão da Serra, oriunda do transporte pesado. E hoje, pela manhã, eu peguei o Rodoanel para dar uma olhada no que significa hoje o novo braço do Rodoanel. E mais uma vez, para quem quiser fazer essa medida de manhã, pegue o carro, saia de Taboão, vá ao longo do Rodoanel até a primeira entrada, a entrada de Cotia, e veja o contrafluxo nosso indo para o Imbu, como aumentou em mais de 2 vezes o número de carros que tínhamos há cerca de 1 ano e meio atrás. O governo do estado fez a sua lição de casa. O governo municipal está fazendo a sua lição de casa. Graças a Deus é um avanço e um acerto, Paulo, da contribuição dos vereadores. Aqui não tem pai do projeto. Aqui não tem mãe do projeto. Eu tive a felicidade de fazer um projeto a pedido do executivo, com profissionais e com técnicos altamente competentes. E aqui nós temos a grata satisfação de termos 13 vereadores, que com os seus votos, com o seu respaldo orçamentário, possibilita que essa obra saia e que os moradores do Parque Pinheiro sejam beneficiados e a cidade de Taboão ganhe com isso. Era essa a minha declaração de voto. Carlos Andrade e a bancada do Partido Verde votará a favor dos projetos de lei e a favor do desenvolvimento de Taboão da Serra. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Carlos Andrade, sempre atento e à disposição aí de todos os trabalhos. Agradeço a presença do jornalista Alexandre Salas, do jornal Expresso BR. Em nome do senhor, quero cumprimentar toda a imprensa presente, imprensa local. Como falo todas as terças-feiras aqui, são esses meios de comunicação que levam a informação dos nossos trabalhos, do trabalho do Executivo e de todos os acontecimentos da nossa cidade e região. Quero cumprimentar e parabenizar aqui a Érica, que disputou a eleição conosco. Com certeza, em 2012, vai disputar o pleito novamente e estará aqui nesse plenário, junto conosco aqui, fazendo o seu trabalho que tem em mente e defendendo a cidade e, com certeza, a mulher taboanense. Parabéns. Com a palavra, vereador Wagner Ksten. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente. Vou ser rápido, porque eu queria abordar 3 questões aqui importantes. Eu até queria ter falado antes com lojistas, mas foram embora. Mas queria deixar minha manifestação aqui com o Rodrigo, que ainda está presente. Me parece que nós já tivemos alguns encaminhamentos por parte da Prefeitura, que eles tiveram uma agenda com o prefeito. Nós sabíamos aqui, Rodrigo, que a lei era uma lei difícil de ser votada, porque tinha um caráter protetivo aos lojistas, mas avaliando aqui no custo-benefício em relação ao todo da cidade,
a Câmara, e avaliando dentro do contexto da sociedade capitalista que a gente vive, a Câmara acabou votando favoravelmente ao fim do feirão. Isso não significa que o feirão tem que ser uma coisa desorganizada, isso não significa que a Prefeitura também não pode ajudar e conduzir um feirão dos lojistas da nossa cidade. Me parece que foi essa a condição que o prefeito Evilásio teve ontem, né? No sentido de ajudar, de auxiliar e de também fazer um feirão com os lojistas daqui. Dispôs, me parece que até alguns espaços, né? Então aqui conte com o apoio do vereador Wagner, da bancada do PT, no sentido de que o que for necessário fazer para que a gente possa ter uma organização dos lojistas, tá bom, nós vamos também fazer essa gestão política com o prefeito. Queria aqui falar sobre as 3 leis que nós estamos votando. Uma delas já foi dita aqui, que é o dia do Rotary, e as outras duas em relação ao PSF. Nós tivemos uma audiência pública aqui na saúde, e nós estamos aqui criando 30 cargos de médico de família, nós estamos aqui criando 30 cargos de enfermeiro da família, nós estamos criando aqui 60 cargos de técnico de enfermagem, e nós estamos criando aqui mais 40 cargos de operador de trânsito. Semana passada nós votamos 250 cargos de agente de família, que foram criados de agente de saúde, né? Então, aquele questionamento que nós fizemos na audiência pública, né, hoje o PSF da nossa cidade, ele pega o Margaridas, o Record, o Panorama, são os 3 PSFs, né, que ele é tocado indiretamente pelo Sejam. Então, tudo indica, né? O secretário não falou na audiência pública, mas criando 250 cargos e criando esses cargos de hoje, né, tá dada a resposta aqui que o PSF terá uma gestão direta pela Prefeitura a partir de, logo em breve, agora a partir de 60 dias, que é quando expira o prazo do contrato com o Sejam. Né? O importante é ter o PSF, a forma, talvez o custo direto seja um custo mais barato do que o custo indireto. Queria aqui pedir licença aos vereadores e ao presidente da Câmara. Nós tivemos uma reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores no último sábado, e o partido e o diretório aprovou uma nota aqui de esclarecimento em relação à demissão da secretária Ângela Amaral. E nós ainda não tivemos oportunidade. Eu vou pedir esses 2 minutos aqui, presidente, e aos vereadores, para que eu possa ler, porque circulou aí muitos boatos sobre a questão da demissão da Ângela Amaral, e o Partido dos Trabalhadores se sentiu aí na obrigação e se sentiu também na responsabilidade de fazer a leitura sobre essa questão, né? Mas é a nota de esclarecimento, Partido dos Trabalhadores Taboão da Serra. O diretório do Partido dos Trabalhadores Taboão da Serra, constituído na cidade há 31 anos, que participa ativamente da política local, fortalecendo a participação popular e a democracia, tendo forte inserção nos movimentos populares e sindicais, ajudando a derrotar as forças conservadoras em nossa cidade, vem a público esclarecer os fatos acerca da demissão da secretária da Habitação Ângela Amaral. Em primeiro lugar, discordamos e repudiamos os argumentos que relacionam a demissão da Ângela Amaral com a eleição da presidência da Câmara Municipal do vereador petista José Macário. A eleição da mesa da Câmara se dá no ambiente legislativo e numa correlação de força interna do Poder Legislativo. Em nenhum momento o PT e a bancada do PT participou e atuou nesse tipo de articulação. A demissão de Ângela Amaral significa uma grande perda para o PT, para o governo e para a cidade de Taboão da Serra. Seu trabalho durante esses 6 anos à frente do governo do prefeito Dr. Evilásio foi marcado por muito empenho e esforço no sentido de reorganizar um dos setores mais desorganizados de Taboão da Serra, o da habitação. Os governos conservadores de Taboão sempre utilizaram o solo como uma moeda de troca eleitoral. O trabalho da secretária de Habitação, tendo à frente a secretária Ângela Amaral, sempre foi pautado e marcado por uma estreita relação com a política nacional do governo federal. Nesse sentido, a regularização fundiária, a urbanização de favelas, o plano diretor, o zoneamento da cidade, o plano municipal de risco, foram diretrizes que colaboraram para a consolidação de uma Taboão da Serra como uma cidade desenvolvida, mas, acima de tudo, uma cidade que respeita os direitos de todos aqueles que aqui residem. O PT atua como protagonista na construção deste governo, seja na vitória eleitoral, seja procurando dar as várias diretrizes políticas que constituem o plano de governo.
A política desenvolvida pela Secretaria de Habitação dará muitos frutos. Defender e manter essa política é dever e desejo do Partido dos Trabalhadores de Taboão da Serra. Essa é a nota assinada pelo Diretório Municipal, que pretende aí esclarecer os fatos e principalmente alguns boatos acerca da demissão, né? Além de esclarecer, também lamentando aqui a grande perda que significa a secretária Ângela Amaral. Do mais é isso, presidente, né? Queria aqui encaminhar favoravelmente os 3 projetos, né? E mais uma vez aqui reafirmar a importância do PSF na nossa cidade e também mais uma vez aqui reafirmar que a perda da secretária atinge diretamente o nosso partido, atinge diretamente o governo do prefeito Evilásio e principalmente a nossa cidade de Taboão da Serra. Muito obrigado. Parabéns, vereador Wagner, você como líder do PT, como líder da bancada do PT, estava incumbido a ler essa carta e dar essa explicação para quem tinha dúvida. Esse, de fato, é o posicionamento do PT. Com a palavra, vereador Cido, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a imprensa que nos acompanha, pessoal das concessionárias, o pessoal das lojas de automóveis, acho que já foram embora, mas realmente quando voltamos na semana passada, trazendo de novo os feirões para o município, acho que cada um aqui votou realmente vendo que nós estamos num país capitalista e onde que todos têm o seu direito de trabalho. A palavra aqui foi a questão de regulamentar, concordo com o líder Paulo Félix, como ele diz que teremos que sentar com o governo e rediscutir essa questão para que seja regulamentado toda essa questão dos feirões. Quero aqui também, esse vereador fez um requerimento que requer ao excelentíssimo prefeito que se digne encaminhar ao departamento competente para que providencie informações sobre a readequação do Taboncard para o sistema de bilhete único no município. Senhores, essa questão é pertinente nesse plenário. Eu sinto o vereador Eloy estar presente aqui ainda. Eu acho que a questão do transporte nessa cidade, a questão dessa concessão que a Pirajussara tem, haverão vários debates. Uma delas é a questão do profissional cobrador. E agora, eu até estou bastante, eu falo assim, feliz, a empresa Pirajussara, eu havia feito um requerimento cobrando a questão do Taboncard, para recarregar ele tinha que ser lá no Embu das Artes. Esse vereador fez um requerimento e agora estou sabendo que já está vindo aqui para o Centro Taboão, no Shopping 21. E é isso aí, eu acho que a nossa função é tentar justamente facilitar a vida do munícipe. Já é uma vitória. Quem sabe amanhã, vereador Paulo Félix, possamos ter aqui o Taboncard com bilhete único, que seja 2 horas a mais, uma condução caríssima, R$ 2,75 para uma cidade tão pequena. Quem sabe pode ser realidade amanhã. A Pirajussara, sabendo que elas ganham grande fortuna no município, uma empresa que ganha tanto, então nada mais justo do que ela está fazendo essa avaliação aí de dar condições para os usuários de transporte. Quero aqui também estar saudando a Terezinha e essa audiência pública amanhã, a importância que se tem de lutar aí pela reforma urbana, pela habitação. Parabéns, Terezinha, tá? E já aproveitando aqui, já falando da Terezinha, falar da Ângela Amaral, que eu acompanhei nos últimos tempos, para mim uma grande técnica, uma mulher que, sem dúvida nenhuma, que deu muito pela nossa cidade. Não sei os motivos, mas sei que ela fez e deixou uma grande história de trabalho na nossa cidade. Talvez seja questão políticas, mas não quero adentrar na questão. Quero só dizer que eu admirei muito o trabalho, a forma técnica que ela... Tive o privilégio de estar em Brasília, na Conferência das Cidades, na qual eu tive o prazer de conhecer um pouquinho melhor o trabalho dela, e acho que a cidade, com certeza, perdeu uma grande técnica. Vereador Olívio,
estive ontem, eu, o vereador Macário, o vereador Natal, o vereador Arnaldo, nós tivemos na UBS do Margarida, discutindo a questão da segurança da nossa região. Infelizmente é um problema seríssimo. Aqui na cidade são as saidinhas de banco, nas periferias é o uso indiscriminado de droga em qualquer lugar, é a violência tomando conta de tudo. Estivemos lá com o capitão Jairo, estivemos com o delegado Marcelo, tivemos, então, o CONSEG, na pessoa do Bochete, esteve presente, e lá se abriu uma grande discussão. Ficamos até 11 horas da noite discutindo sobre a segurança, sobre a necessidade de uma base. Trouxe hoje aqui para o nosso presidente da Comissão de Segurança, que é o Olívio Nóbrega, que devemos chamar essa responsabilidade aqui para a Câmara. Nós temos que defender realmente o direito de cada um pela sua segurança, e a discussão tem que vir aqui. Já fiquei bastante feliz com o Olívio Nóbrega, já determinou uma data, que é o dia 30, às 18 horas. Espero que essa plenária aqui esteja lotada aqui, porque eu acho que é um problema que a cada 10 reclamações que eu escuto, 8 são de segurança. Então, vereador Olívio, eu espero que realmente dessa discussão o Estado possa acordar e ver a necessidade de aumentar o contingente, de ter uma inteligência nessa cidade, dando mais segurança aos nossos munícipes. O vereador Macário, o vereador Arnaldo, o vereador Natal, eu falei assim, uma das nossas reivindicações, vereador Olívio, foi a questão de uma base da polícia no Jardim São Judas. Tem que ser para ontem. Infelizmente, o crime está proliferando de uma forma tão grande que tem pessoas lá, comerciantes, que estão pensando em fechar seus comércios, pessoas com medo de sair de casa à noite. Então, eu espero que realmente passe a ter um olhar para as comunidades mais carentes. Aquela região, uma dimensão daquela, com a população daquela, infelizmente não tem uma base da Guarda Civil, não tem uma base da Polícia Militar, as pessoas ficam à mercê da sorte. Os comerciantes, muitas vezes, eu falo assim, 3, 4 vezes têm assaltado o mesmo comerciante no mês, Paulo Félix. Então, vereador Olívio, eu espero que a Vossa Excelência agora, com tamanho conhecimento, com uma história tão grande na cidade, com políticas públicas, que a Vossa Excelência possa ir e conte com esse vereador, para que possamos chamar uma grande audiência nessa cidade, chamarmos aí o Ministério Público, todas as autoridades, para que eles possam se comprometer de uma forma correta com a segurança. Segurança, espero que o Conselho Tutelar esteja presente, vereador Paulo Félix. Eu estive falando com a Edinara ontem, uma das conselheiras, e uma das reclamações dela é a quantidade de conselheiros que tem nessa cidade. Infelizmente, 5 conselheiros para uma cidade de 250 mil habitantes. Então, há necessidade, senhor presidente, só para concluir mais um minuto. Há necessidade nessa cidade, no mínimo, de mais um conselho tutelar na região do Pirajussara, para que possa atender, vereador Paulo Félix, pelo menos o mínimo das solicitações do município. Vemos aí tantos bailes, tantas coisas, eu falo assim, sem poder ter realmente o Conselho Tutelar presente, garantindo o direito das nossas crianças de não serem molestadas, de tantos outros problemas mais. Tá? Senhor presidente, agradeço a sua tolerância e, Olívio Nóbrega, espero que todos estejam empenhados, o esporte, a cultura, a assistência social, para que garantimos aí, eu falo assim, a segurança de todos. Obrigado. Parabéns, vereador Cido. Cada dia que passa, a Vossa Excelência nos surpreende. Quero registrar aqui a presença do doutor Eduardo Nóbrega, que está aí aganjado no esporte, tem seu serviço prestado na cidade. Inclusive, tive a oportunidade de almoçar junto com o ex-governador do estado de São Paulo, presidente da Federação Paulista de Futebol, e lá foi aprovado a construção da Arena de Taboão da Serra. E como presidente do Poder Legislativo da nossa cidade, também tenho a minha palavra que vou me esforçar, o que tiver no meu alcance, vamos a Brasília, vamos buscar qualquer recurso para a gente dar isso para a nossa cidade e para o nosso povo. Quero também aqui registrar a presença do meu amigo Zé do Ielguti, como é conhecido
no Jardim Record Grebacê e toda a região da periferia da nossa cidade. Cumprimentar o Narciso, que não perde uma sessão, que está aganjado nos movimentos populares, né, que está aí sempre presente e fazendo a discussão para o benefício da nossa cidade e do nosso povo. Quero também parabenizar a minha assessoria, que está aqui presente, que o nosso mandato cresce e se desenvolve através do trabalho da assessoria, é um trabalho em conjunto, e é assim que nós vamos prestar um serviço de boa qualidade para a nossa cidade. Com a palavra, vereador doutor Alexandre Pierre, vossa senhoria dispõe de 5 minutos para declarar o voto. Desculpa, para encaminhar o voto. Boa noite, senhoras e senhores, povo presente, senhor presidente, demais vereadores. Venho a essa tribuna para encaminhar o meu voto, que ainda não fiz, no placar, e quero fazer alguns comentários a cada projeto de urgência, bem como alguns comentários que alguns pares aqui fizeram. Primeiramente, ao dia que institui o dia do Rotary Clube no nosso município. Eu tive a honra de participar do Clube 4610, na época convidado pelo Israel Luciano, que era o presidente da época, e percebi no Rotary um grande envolvimento da classe empresarial, dos profissionais liberais, em promover ações sociais em prol da comunidade e dos mais necessitados, provendo cadeiras de rodas, cadeiras de banho e outras coisas que fossem necessárias, com grande envolvimento de todos aqueles que lá participavam. Por isso, meu voto é favorável, inclusive fiz um voto de louvor ao Dia do Rotariano na sessão anterior. Entendo, Olívio, Paulo Félix, a grande grandeza do nosso prefeito Evilásio, quando ele cria diversos projetos de lei complementares, nós já votamos diversos aqui desde o início desse ano e no finalzinho do ano passado, com o grande intuito de promover o plano de cargos e salários dentro da nossa gestão municipal. É uma atitude de estadista, mas é uma atitude que envolve muita responsabilidade, porque isso está atrelado à rúbrica de orçamento que nós temos que cumprir perante ao Tribunal de Contas para não comprometer nem a folha e nem todos aqueles que venham a prestar um serviço, seja ele fornecedores, terceiros, etc. Então, nosso voto também é favorável, entendendo que isso vai contemplar e vai tentar melhorar a qualidade dos serviços na nossa cidade. Quero falar aos lojistas que apresentaram a sua reivindicação, e segundo foi colocado ao que utilizou a tribuna, que são 22, que da mesma forma que aqui, Paulo Félix, o senhor, na qualidade de líder do governo, promoveu uma comissão para que conversasse com uma proposta ao prefeito, eu sugeri a eles que fizessem, elaborassem uma proposta e que fosse apresentado ao prefeito, juntamente com os vereadores que tiverem disponibilidade para acompanhar, como seria o regulamento, a normatização das feiras na nossa cidade. As feiras são importantes, as feiras acontecem no mundo todo de uma forma salutar, desde que tenha o espírito democrático, abrindo possibilidades e condições para todos que o queiram. Então, eu tenho meu voto favorável e, se for convidado, eu participarei com todo gosto. Quero aqui registrar, porque nós vamos ter um ponto facultativo, presidente Macário, que o senhor já estabeleceu, e vamos passar o Dia Internacional da Mulher sem estarmos ainda com a sessão. Estaremos depois, no dia 15, será o próximo. Então faço aqui esse voto de louvor, lembrando a importância da mulher na nossa sociedade, na nossa comunidade, as mulheres hoje que estão à frente politicamente e que fazem parte de todo esse processo de humanização da nossa história. Quero aqui
o vereador Wagner, ele citou aqui a saída e as justificativas da secretária Ângela Amaral. Eu gostaria de lembrar que, na qualidade de meu secretário da assistência social, o Carlos Andrade, que me ajude nessa explanação, o secretário, ele é um braço direito do prefeito. Ele é um de confiança do prefeito. E ele tem o dever de cumprir e esmerar sobre esta confiança. E é uma prerrogativa do prefeito nomeá-lo ou exonerá-lo. Não cabe a nós, vereadores, ou à sociedade, porque esse time de secretários é que vai conduzir o processo político-administrativo do executivo indicado pelo prefeito. Então, eu entendo e faço essa leitura, porque eu já fui secretário. Se eu não conduzisse da forma que o prefeito gostaria a assistência social, com certeza eu seria exonerado. Com certeza. E se eu fizesse um bom trabalho, continuaria. Porque eu estava cumprindo a lição que a mim foi atribuída. Quero aqui também fazer meu comentário. Todos os vereadores receberam um kit, de documentos. Eu não conheço o economista Carlos Alberto Adão, que deixou em cima das nossas mesas. E eu gostaria aqui, ele reivindica aqui a titularidade de um imóvel. E eu gostaria só de frisar ao Carlos Alberto Adão, não sei se está na plenária, mas eu gostaria de registrar, porque eu sou do ramo imobiliário, e aqui nós temos outros pares que também são, o Aprejo, o Arnaldo, que conhecem, que a titularidade, a posse do ramo, é regrada na nossa cidade e no nosso país de uma forma muito clara, o direito de propriedade. Eu estou esquecendo de anexar o documento mais importante para eu reivindicar alguma coisa, que é a cópia da matrícula na sua íntegra. Então, toda vez que a gente vai reivindicar algo, só para concluir, senhor presidente, nós devemos juntar um documento que norteia a regularização e norteia essa responsabilidade recíproca do cartório de registro de imóvel, recíproca da municipalidade e recíproca de quem tem a posse do domínio. Então, eu peço a quem de direito que colocou aqui esses documentos do economista Carlos Alberto Adão, que se ele tiver interesse, que nós, que militamos dentro desta área do direito imobiliário, que ele possa nos fornecer a cópia da matrícula na sua íntegra e com a sua realidade exposta, porque a matrícula é válida apenas por 30 dias. Obrigado. Com a palavra, vereador Arnaldo, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para encaminhar o seu voto. Aliás, para declarar aprovado os projetos por unanimidade dos votos. Agora sim, com a palavra, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para a declaração de votos. Boa noite, meu presidente Macário, nobres vereadores, público, imprensa presente. Agradecer aqui a minha assessoria e agradecer ainda aqui a presença do nosso amigo Rodrigo aqui da Via BR e fazer aqui a declaração do voto aqui dos projetos. Parabenizar o nosso prefeito Evilásio, por criar em Taboão da Serra o dia do Rotary Club. De fato, esse projeto é de grandeza, porque é uma instituição muito séria, faz um trabalho social muito grande na cidade, e isso valoriza muito e credencia essa instituição com esta data, 23 de fevereiro, o dia do Rotary Club. Também declarar que votei favorável à saúde de Taboão da Serra, porque saúde é prioridade. O nosso prefeito tem se empenhado muito, está enganjado na causa da saúde, buscando resultado e melhoria. E quando se investe em saúde hoje, já investimos muito mais do que a lei federal nos
nos cobra, que é 15%, e a gente já investe cerca de 26% na saúde pública Taboão. Muito me deixa feliz quando o prefeito manda mais um projeto de lei, onde dá gratificação em produtividade na área da saúde, proporcionando que o servidor possa desempenhar um trabalho com mais satisfação, porque tem uma renda que proporciona o seu custeio. Então isso é de grandeza. Além disso, o outro projeto que cria e altera cargos no quadro do servidor, também para a saúde. Isso prova que a rede está crescendo, as unidades estão sendo abertas, aí, várias unidades de saúde, equipamentos diversos, a população tem ganhado equipamento, e se não ganhar a mão de obra, com certeza fica funcional. Parabenizo o secretário Zé Alberto, que faz um brilhante trabalho nessa área, que é na pasta da saúde, e com grande competência tem dirigido a secretaria, e a gente está vendo que o resultado é positivo. Falar também, companheiro Cido, da reunião de ontem, até porque eu participo da segurança pública já há muito tempo, e tive o prazer aqui de ficar 2 anos na comissão como presidente, e hoje, como vice-presidente aqui do nosso presidente Olívio, meu membro aqui da comissão Cido, dizer que a região onde eu moro, Jardim Maria Helena, Salete, São Moritz, Margarida, Jardim Vitória, Record, é uma região que de fato o policiamento ali é pouco, ele é um pouco esquecido. O comércio ali não tem o mesmo privilégio que o Parque Pinheiros tem, porque há muitos anos atrás lutamos por uma base, existe uma base. É lógico que nem sempre a base física resolve o problema da segurança, mas sim o efetivo, a viatura e o comando que existe na cidade, que ele tenha instrumento para trabalhar. Sem efetivo e sem viaturas, também não dá para proporcionar segurança. Mas, às vezes, o fato de ter um prédio ali, de ter uma base naquele local, inibe, sim, apesar de acontecimentos que tem, mas são bem reduzidos em relação a outras localidades. O prefeito Avilásio tem investido muito na GCM, nossa Guarda Municipal, e prova disso, nós temos uma base lá no Intercap, que melhorou bastante ali com a presença daquela base. A base que tem na Natizai Monta aqui hoje, que leva um pouco de tranquilidade àquela população. E eu, particularmente, cheguei a fazer alguns requerimentos aqui, que foi aprovado, solicitando, tanto da PN, a construção de uma base fixa, como da municipal. Portanto, o próprio prefeito Avilásio colocou as dificuldades. Precisa aumentar o efetivo, precisa fazer concurso para aumentar o efetivo da guarda. O projeto hoje é com 180 e a gente pretende chegar a 250. Então, não adianta a gente também construir lá uma base se a gente não tiver orçamento para garantir nova contratação, novas viaturas e dar equipamento para eles. Mas aí, eu discuti então que colocasse um tático móvel, uma base móvel da GCM, para dar apoio naquele comércio, naquela região, e ele prometeu fazer um estudo dessa base móvel, assim como já tem duas na cidade apoiando. Eu vejo como a região do Pazini é carente desse apoio. Fiz a sugestão também que colocasse, estendesse ao Pazini, uma região que pouco apoio tem nesse sentido, e a região da periferia que é muito carente e precisa desse apoio urgente. Haja visto os acontecimentos que têm ocorrido naquela região, como aqui citou o vereador Cido, inclusive lá dentro da própria UBS. Com relação aos lojistas de automóveis da cidade, ontem eu fiz uma agenda na sexta-feira com o prefeito para levar uma comissão dos lojistas, e ontem às 18 horas foi realizada essa reunião, foi passado um abaixo-assinado com 18 assinaturas por 18 lojas. Infelizmente o nosso amigo Rodrigo não estava presente porque estava num compromisso fora do Taboão, mas foi representado por 6 lojistas, e lá foi feita uma proposta com o executivo, foi discutido o espaço deles, a garantia o prefeito deu. Eles terão todo o apoio do executivo, porque o prefeito assumiu esse compromisso ontem. Então toda a manifestação nossa aqui hoje é positiva em relação a eles, e tenho certeza que eles unidos, de repente criando até uma instituição, de fato, para eles, uma associação, como assim foi tirada uma proposta, para promover a união e eles poderem discutir com grande potencial novos feirões para a cidade, mas que seja para as lojas de Taboão.
O prefeito se empenhou nesse caso, prometeu dar o suporte e vai ser um parceiro, com certeza, do Logista Taboão, porque ele é a favor do crescimento da cidade e é a favor do comércio local. Presidente, um minuto, sua anuência aqui. Então, nesse sentido, eu fiz essa interlocução, tivemos esse encontro, sei que foi o primeiro de muitos outros, e tenho certeza que cada companheiro aqui, cada vereador, vai estar engajado nessa proposta, porque a gente defende o cidadão de Taboão, o comércio de Taboão e a mão de obra local. Então, nesse sentido, eu votei favorável aos projetos e estou aqui também na defesa dos lojistas de Taboão da Serra. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador Aprejo. Para a declaração de voto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, público presente, eu quero aqui também falar sobre os projetos, que realmente são projetos interessantes para a cidade. Quando se fala de criar cargos e aumentar salário, realmente eu fico feliz quando voto, até porque eu sei que tem muita gente precisando de emprego e outros que estão ganhando pouco precisam aumentar os seus salários. Quero parabenizar o prefeito Evilásio pela iniciativa. Quero também parabenizar o prefeito Evilásio pelo Dia dos Rotarianos, que é um projeto que os rotarianos esperavam há muito tempo. Ficou dia 23 de fevereiro, o Dia dos Rotarianos. Rotarianos, não diria só de Taboão da Serra, porque o rotariano eles têm 31 mil filiados no mundo inteiro. O Rotary, ele é uma associação que eles ajudam muito a população também do mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, o Rotary, ele, por ano, ele investe na educação 90 milhões de dólares em todo o Brasil. Então, isso, em bolsa de estudo, como já falou o doutor Alexandre Cadeira de Roda, é um projeto social que eles investem muito. O presidente do Rotary aqui, o senhor Ademir, ele até pediu para que eu agradecesse aos nobres vereadores pela votação, pelo voto. Ele disse que ele volta, vai vir aqui a semana que vem para agradecer pessoalmente a cada um vereador. O Rotary ele se reúne todas as quartas, uma vez por semana. Pediu para que também convidasse os vereadores, que eles, quando quisessem comparecer, normalmente as reuniões deles estão aqui na Eliseu de Almeida, aqui no buffet Estrela Dourada, e está aguardando os vereadores. Quem quiser comparecer, sempre às quarta-feiras estão ali. Vai vir também, me disse, para convidar todos os vereadores e o público que quiser para o aniversário do Rotary no mês de abril. Então, eu quero agradecer mesmo, em nome do seu Ademir, a todos os meus nobres pares, por ter votado esse projeto. Quero também falar sobre a feira, né? Eu vejo que parece que uma boa parte já foram embora, não sei, perderam o interesse, mas eu quero também registrar aqui, né, a minha insatisfação de os munícipes da cidade, o comerciante da cidade não poderem trabalhar na cidade. Eu também não concordo com isso. Eu acho que quem gera emprego e renda na cidade são os empresários da cidade. A prefeitura, o estado, o município, ele é abastecido com os impostos criados da cidade, e quem gera esse imposto somos nós. Você,
quando compra alguma coisa, a empresa também quando vende ou quando compra, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu pago pouco, a empresa é quem paga. Não, não só a empresa. Quando você usa o seu celular, você está pagando imposto. Quando você compra, está pagando imposto. Quando você paga uma passagem de ônibus, está pagando imposto. Gasolina, você está pagando imposto. E com essa arrecadação, alimenta, né? É quem alimenta o poder público. Então eu digo nós, mas eu particularmente, com certeza, podem contar comigo. Eu sou muito favorável a que as empresas daqui trabalhem aqui, gerem emprego aqui e fiquem aqui também, já que pagam imposto aqui, e os de fora, se puderem vir para concorrer, é uma outra história, porque a concorrência tem que haver, tem que ser uma concorrência sadia, mas concorrência tem que haver. O que nós não podemos é excluir o nosso pessoal daqui e passar a vez para os de fora. Isso eu discordo. Quando alguém fala, mas o projeto é a iniciativa do vereador ou vereador B, ele está querendo enganar o munícipe, está querendo enganar o comerciante, porque esse é um projeto exclusivamente de autoria do Executivo. Só o Executivo pode mandar para cá esse projeto e nós votamos contra ou a favor. Mas competência do Executivo, não é do Legislativo. Mesmo que eu quisesse fazer um projeto para ajudá-los, eu não iria conseguir, o prefeito é quem tem que mandar para cá esse projeto. Então eu quero somar com vocês, com as empresas concessionárias, podem contar comigo, apesar que até hoje ninguém me procurou para dizer, olha, como é que eu posso contar com você, mas mesmo assim eu estou me oferecendo, estou me colocando à disposição para todas as concessionárias da cidade. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wagner Stein. Para declaração de voto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente, vereadores, senhoras e senhores. Na verdade, eu queria ter falado um pouco com mais cautela aqui sobre a questão dos lojistas. E até fiz aqui o levantamento que foi dito aqui sobre a questão da cidade e sobre a questão dos recursos da cidade, né? Acho que o Rodrigo levantou essa questão. Mas eu fiz questão aqui de levantar, eu acho que é importante ter esse conhecimento, né? Nós temos 2 grandes indicadores aqui que indicam aqui a capacidade produtiva da cidade, né? E o que era Taboão e o que é Taboão, né? Na verdade, aqui nós temos o ISS e o ICMS, que eles relatam bem o que foi Taboão e o que é Taboão. E como nós estamos falando aqui da preocupação da regulamentação, eu estava até falando para o vereador Paulo Félix, né? O poder público não pode abrir mão da regulamentação jurídica e da cidade, né? O poder público ele tem que ter essa preocupação. Aliás, isso é inerente do poder público, né? Mas olha, levantei aqui, olha, em 2005, Taboão da Serra arrecadou no ISS 15 milhões e 900 mil, 2005. Em 2010, no ISS, Taboão arrecadou 35 milhões e meio, né? De 15 milhões e meio para 35 milhões e meio. É um salto significativo, né? Em 10 anos, né? Se você vai pegar aqui o ICMS, que é um outro imposto que mostra a capacidade produtiva da cidade, essa questão de levantar aqui, vereadores, em 2005 nós arrecadamos de ICMS 59 milhões 409 mil. 59 milhões 400 mil. E agora, o ano passado, a cidade... Já acho aqui que é o imposto maior, mas nós arrecadamos aqui 114 milhões e 700 mil. Então você vê que a capacidade produtiva da cidade, ela mais que dobrou, né? Os 2 grandes impostos que mostram a atividade produtiva, seja no comércio, seja no serviço, seja na indústria, a capacidade produtiva cresceu. É bem provável e é certeza que os lojistas de carro estão aqui presentes nessa capacidade, né? Mas o poder público,
a Prefeitura e a Câmara, nós tivemos várias medidas aqui no sentido de regulamentar as atividades na nossa cidade. É bem verdade que muitas vezes quando você faz algum tipo de regulamentação, tem muita gente também na economia, tem muita gente na economia informal e tem muita atividade que é irregular e tem pessoas que querem ficar na irregularidade, né? A gente sabe, quando você aperta o poder público, quando você aperta, você entra na questão política. E quando você entra na questão política, tem muita gente que procura o poder político e fala, não, está apertando demais, né? Mas, enfim, eu levantei esses dados, que eu acho que são dados importantes. Eu acho que a Câmara tem que acompanhar, e nós acompanhamos, o poder público, o poder executivo tem essa responsabilidade, mas acredito aqui que o fato de trazer o feirão não significa que nós vamos perder a capacidade de venda das nossas lojas, se tiverem organizados, se tiverem franqueados, se tiverem de forma organizada, fazendo o enfrentamento dos feirões. Eu ouso dizer aqui que na sexta-feira à noite, o que a gente mais vê na televisão aqui é propaganda de feirão, que acontece no Shopping Eldorado, que acontece aqui no Morumbi, que acontece na Zona Norte. O que a gente mais vê na televisão são propagandas de feirões, de carro, né? E a televisão anuncia isso de maneira massiva e maçante, né? A pessoa que mora em Taboão, que compra um carro, para chegar na Zona Norte, qual o problema de chegar na Zona Norte? Para chegar no Shopping Eldorado, qual o problema de chegar no Shopping Eldorado? Então a pessoa que quer ir buscar um automóvel no feirão, ela vai de maneira, né, a região metropolitana, nós estamos todos interligados. A gente tem feirão até aqui na cidade de Osasco, né? Então não acredito que o feirão seja uma ameaça, o feirão em Taboão, eu não acredito que seja uma ameaça direta aos lojistas. Eu acho que a ameaça direta aos lojistas é não se organizar para fazer o enfrentamento com os feirões que vêm, né? Então, eu repito aqui, né? Enquanto vereador, enquanto líder do PT, enquanto cidadão, né, vou aqui fazer a gestão, e a gente já sabe, eu nem sabia que o vereador Arnaldo tinha participado da reunião de ontem com o Evilásio, até sabia da reunião, mas não tive presente porque não tinha sido convidado, né? Uma pena que não pude ir no restaurante na reunião que o Carlos esteve presente. Mas quero reafirmar aqui o nosso compromisso no sentido de fazer essa gestão junto com o prefeito Evilásio, no sentido de que a prefeitura possa dar as condições para que os lojistas possam se organizar, fazer o feirão e regulamentar se é o feirão dos lojistas Taboão e regulamentar se é o feirão que seja lá de onde for, né? Porque vendeu quantos carros? 200 carros, que corresponde a quantos milhões? 7 milhões, né? Não acredito que a prefeitura não tenha uma forma de tributar isso, né? Não tenha uma forma de acompanhar isso, né? E queria aqui, mais uma vez, refletir com os vereadores, sou da Comissão de Saúde, o vereador Carlos Andrade também, sobre a questão do PSF. Nós acabamos de votar aqui 30 cargos de médico de família. Na verdade, cada médico compõe uma equipe na saúde da família. Nós devemos ter hoje não mais que 10 equipes de saúde da família. Temos 3 equipes no Record, não mais que 3 no Margaridas, e acho que 2 equipes no Jardim Panorama. Hoje acho que não dá 10 equipes, cada equipe com um médico. Estou entendendo aqui que 30 médicos de família significam 30 equipes de saúde da família, né? Que 30 equipes de saúde da família poderia dar uma resposta muito mais imediata, uma resposta muito mais efetiva do poder público, principalmente nessa área nossa periférica e principalmente nessa área nossa onde nós temos grandes condomínios, o Inocópio, Laguna, enfim, vários lugares que nós temos uma densidade muito grande e é nessa densidade que atua de maneira muito efetiva o médico da saúde da família, de maneira proativa no sentido de levar o atendimento e assistência médica da saúde. É bem verdade que a criação de cargo não significa a contratação imediata, né? A criação de cargo significa que nós vamos ter o concurso vai ser feito e depois do concurso a prefeitura vai chamar e nomear, né? Mas entendo aqui que a partir do momento, todas as vezes que nós fizemos leis aqui, né? Aumentamos a GCM e aumentou o quadro da corporação, aumentamos o quadro de assistentes sociais, aumentou os quadros de assistentes sociais, de psicólogos, de fisioterapeutas, de professores, nós acabamos de aumentar mais 100 cargos, né? Então estou entendendo aqui que com esse projeto que cria cargos de médico de família, de enfermeira, de técnico de enfermagem, nós vamos ter uma condição nova aí no PSF que vai ser importante para Taboão. Muito obrigado, presidente.
Vereador Cido quer dar uma informação aqui de uma audiência pública. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Discutindo aqui nós 3 da Comissão de Segurança, vereador Arnaldo, vereador Olívio Nóbrega e o vereador Cido. E aqui eu já quero, de antemão, já passar aqui a pauta dessa audiência pública, que acontecerá no dia 30, às 18h30, aqui nessa Casa de Leis. O tema será o Distrito Policial na região do Pirajussara, base da Polícia Militar no Jardim São Judas, ampliação da inteligência da polícia para coibir as famosas saidinhas de banco, agilidade na elaboração de boletins de ocorrência, tornando assim mais eficazes os seus indicadores, qualificar profissionais para garantir a segurança do patrimônio público. Vereador Paulo Félix, essa questão aqui, até tivemos profissionais aí nas UBSs que apanharam porque não tinha ninguém para guardar a unidade. Então, pelo menos dando mais garantia e segurança a esses profissionais. E aqui, políticas públicas no combate às drogas, na questão do jovem, do adolescente, desses meninos todas. Então, é isso aí. Presidente, está passada a informação. Espero realmente que seja uma grande audiência e quero aqui convidar a todos os vereadores que estejam presentes, que não marquem nada, pela importância desse tema que tanto aflige a nossa cidade. Obrigado, presidente, pela tolerância. Não havendo mais nada a ser apreciado, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão ordinária do 3º período legislativo da 5ª legislatura da sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, ao dia 1º do mês de março de 2011. Assim eu agradeço a todos e uma boa noite.